Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou começar já, são 7h30, tem 13 alunos, mas não vou mais ficar esperando muito tempo. Na aula passada, a gente viu que dentro da contabilidade pública a gente tem alguns subsistemas, que o sistema é o único, mas quando você faz um registro de um fato, carrega outros sistemas. E a gente viu como funciona o plano de contas. Que além das contas de tipo, passivo e resultado, tem contas orçamentárias e tem as contas de controle. E hoje a gente vai começar a ver as demonstrações contábeis que são aplicadas ao setor público, porque tem algumas que são diferentes, né, do setor privado. Então, com a Lei 4.320, que é a lei mãe da contabilidade pública, a gente tinha 4 demonstrações obrigatórias. Então, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, que é como se fosse a demonstração do resultado. Hoje, depois que aconteceram as normas brasileiras de contabilidade, foram inseridas mais algumas demonstrações obrigatórias na contabilidade pública. Então, além daquelas 4 que já eram exigidas desde 1964, passou-se a exigir a demonstração dos fluxos de caixa, a DMPL, e também que se fizesse nota explicativa. A cobrança se pediu para fazer essas demonstrações a partir de 2009, mas a cobrança efetiva dessas demonstrações foi agora, tipo 2015, 2016, que o Tribunal de Contas começou a fiscalizar se municípios estavam fazendo essas demonstrações. A nota explicativa, a única exigência é que se tenha uma nota explicativa. Não se fala os itens obrigatórios da nota explicativa. Então, se o ente público fazer uma nota explicativa de meia página, já cumpriu a obrigação, digamos assim. Apesar de não atingir o objetivo da nota explicativa, que é detalhar a demonstração, de forma que qualquer um consiga entender o que está lá. A gente vai ver nessa aula as 4 demonstrações que são que já eram exigidas desde 64, principalmente por causa das 2 primeiras, balanço orçamentário e balanço financeiro, que são demonstrações que são exclusivas da contabilidade pública. Então, o fluxo de caixa vocês vão ter em outras matérias e tem MPL também. Então, a gente vai trabalhar aquelas 4 primeiras ali, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e a DVP. Essa aula de hoje, ela é importante porque vocês vão fazer um trabalhinho com as demonstrações contábeis de um município que vocês vão escolher. Mas aí vocês vão trabalhar com as demonstrações verdadeiras. Aqui no slide vai ter um esboço de como são as demonstrações. Então, é bom vocês prestarem atenção, porque vai ser importante para conseguir fazer esse trabalhinho. A nota desse segundo bimestre continua tendo lá projeto integrador, prova integradora, que já levam 3 pontos aí da nota. Daí vai ter esse trabalhinho que vai valer 3 pontos na minha disciplina, e daí vai ter a prova bimestral 4. Então, esse trabalhinho é importante. Então, por isso, essa aula, digamos que é a base para você fazer o trabalhinho depois. Que as análises que eu vou mostrar das demonstrações, vocês vão fazer com demonstrações reais. Então, a primeira demonstração é o balanço orçamentário. O balanço orçamentário, ele só vai ter informações de caráter orçamentário. O que ele faz? Ele vai demonstrar a receita que foi prevista lá na LOA e vai fazer uma comparação com a realizada. Aqui nesse meu esboço, só coloquei 2 colunas.
mas na demonstração ela tem 4 colunas na parte da receita. Então, ela começa lá com a receita que foi prevista na LOA, 50 milhões, por exemplo. Daí teve alguma atualização na receita, quando a gente fazia crédito, podia fazer crédito adicional. Fiz crédito adicional e a fonte para pagar essa nova despesa foi excesso de arrecadação. Então, não é mais 50 milhões o que estava previsto. Por exemplo, mudou para 51 milhões, a previsão atualizada. Depois, a gente fazia alterações orçamentárias durante o ano. A segunda coluna, então, é essa receita atualizada. A terceira coluna vai ser a receita arrecadada, aquela recebida, que entrou nos cofres públicos. E a última coluna é uma coluna que faz uma comparação. A receita prevista atualizada e a receita arrecadada, para mostrar o que realmente realizou ou não. Então, é uma coluna ali que vai falar, olha, você teve a previsão atualizada de 52 milhões, mas você só recebeu 50 milhões, tem 2 milhões que não foi executado, que não aconteceu. Isso na parte da receita. Então, a primeira parte do balanço orçamentário vai ter isso. Receita prevista na LOA, receita atualizada, receita recebida e a diferença entre a receita atualizada e a receita recebida. Uma comparação. Daí a gente vai ter a parte da despesa orçamentária. Então, lembra que quando a gente faz a lei orçamentária, a gente faz receita igual a despesa. Daí embaixo vai ter a parte da execução da despesa. Vai ter a despesa lá, a dotação inicial, a despesa fixada, que vai ser igual à receita inicial também. Uma segunda coluna, que é a dotação atualizada, da mesma forma de receita atualizada, vai ter dotação atualizada, que é na parte da despesa. Depois a gente vai ter uma coluna de despesa empenhada, uma de despesa liquidada, uma de despesa paga, e daí as colunas que fazem as comparações da despesa da dotação atualizada com a despesa empenhada, e assim por diante. Então, o balanço orçamentário, ele vai ver se a minha previsão, a previsão que eu fiz lá na LOA, ela foi coerente ou não. Ela compara o previsto e o realizado, tanto para a receita quanto para a despesa. Daí, a gente tem algumas análises que a gente pode fazer no balanço orçamentário. Análises e algumas regras também que esse balanço orçamentário tem que seguir. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão num slide chamado análises? Sim? Alguém acho que me respondeu no chat? Beleza. Então, a primeira regra é que a receita de operação de crédito tem que ser menor que a despesa de capital. Vou voltar no slide do balanço. Então, veja, na minha receita de operação de crédito, aqui nesse meu exemplo, na coluna previsão, ela é 150 mil. E a minha despesa de capital, ela é 250. O que a regra fala? Que a operação de crédito tem que ser menor que a despesa de capital. Por quê? A receita de operação de crédito é um empréstimo bancário. Eu não vou emprestar dinheiro para pagar despesa corrente, despesa de custeio. Não vou fazer um empréstimo lá no banco para pagar salário de pessoal. Não vou fazer um empréstimo para comprar material de consumo. Por isso, quando é feito o orçamento, tem que se pensar nisso também, quando você vai separar as receitas por tipo de receita. Lembra que a gente tem receita corrente, receita de capital, e tem todo um desdobramento dentro da receita corrente, e tem o desdobramento na receita de capital. Então, já na hora de você fazer o orçamento, você tem que prestar atenção se você não fez a previsão de uma receita de operação de crédito maior do que a despesa de capital, como se eu estivesse emprestando dinheiro para pagar daí despesa corrente. Então, o ideal é isso. Sempre a operação de crédito ser menor que a despesa de capital. Significa que essa operação de crédito vai pagar essa despesa de capital em
só despesa de capital, e eu vou usar ainda a receita corrente ou outro tipo de receita de capital para terminar de pagar aquela minha despesa de capital prevista. Daí temos a segunda regra, que também tem muita relação com a primeira. A segunda regra é que toda receita de capital tem que ser menor do que a despesa de capital. Vamos voltar lá para o balanço. A minha receita de capital aqui é 200 mil e a minha despesa de capital 250. Então, também aí está coerente com a regra. E é mesmo o mesmo pensamento, a mesma lógica. A receita de capital não serve para pagar a despesa corrente. Receita de capital, eu só posso pagar a despesa de capital. Lembre-se que as receitas de capital, uma delas é a operação de crédito, então é errado você emprestar dinheiro para pagar a despesa para sobreviver, que é a despesa corrente. Outra receita ali de capital é a alienação de bens. Então, você não deve vender um bem para pagar a despesa corrente. Então, por isso que existe essa regra. A gente tem amortização de empréstimos aqui, então a receita que eu estou recebendo de um empréstimo para pagar a despesa corrente também não é viável. E daí tem outras receitas de capital e transferências de capital. Então, se eu recebo uma transferência de capital, eu só posso pagar a despesa de capital. Então, por isso, existe essa regra. O ideal é sempre eu ter a receita de capital para pagar a despesa de capital e ainda utilizar minha receita corrente para aumentar meus investimentos, então, para usar na despesa de capital. Terceira regra. Deixa eu só aceitar mais alguém aqui. Terceira regra de endividamento, que a receita de operação de crédito tem que ser menor do que a amortização da dívida. No nosso exemplo, a receita de operação de crédito, ela está ali 150 mil, e a amortização da dívida, 125 mil. O que isso significa? Eu fiz uma previsão de operação de crédito maior do que eu vou pagar da minha dívida. Então, quer dizer que eu já tinha um empréstimo, que eu vou amortizar um pedaço, terminar de amortizar, e eu estou fazendo um novo, estou me endividando. A regra era que a receita de operação de crédito fosse menor do que a amortização. E aqui no meu exemplo, ela está maior. Então, significa que eu vou fazer um novo empréstimo. E fazer um novo empréstimo nunca é algo saudável, nem para o setor público, nem para o setor privado. Então, se eu já tenho uma previsão de receita de operação de crédito maior do que eu vou pagar de dívida, quer dizer que eu estou fazendo um empréstimo novo. Que eu vou pagar o que resta do empréstimo que eu tenho e começar a amortizar o outro, mas eu vou receber mais do que pagar, vou estar me endividando mais. A terceira regra é a do resultado primário e resultado nominal. Acho que eu fiz um slide falando sobre isso. Então, veja, no trabalhinho que eu vou pedir para vocês, eu vou pedir para vocês pegarem o balanço orçamentário de um município e olhar lá, receita de operação de crédito está menor que a despesa de capital? Daí vocês vão ver tanto para o previsto quanto para o realizado. E vocês vão fazer exatamente essas análises assim. Mas na próxima aula eu vou explicar melhor o trabalho, vão ter itens que vocês vão ter que fazer. Então, a quarta análise aqui que dá para fazer do balanço orçamentário é ver o resultado primário e o resultado nominal. Então, o resultado nominal, eu coloquei aqui já nesse slide o que ele é, você vai pegar a tua receita total menos a despesa total e vai chegar lá no resultado nominal. Não tem como fazer esse resultado nominal para o previsto no balanço orçamentário, porque a receita é igual à despesa na previsão do orçamento. Você vai poder fazer esse resultado nominal no realizado. E o resultado primário. Eu fiz aqui um resuminho do que é o resultado primário. Então, o resultado primário é para você saber se o ente consegue sobreviver com a sua arrecadação
normal, arrecadação própria e arrecadação de outros impostos, enfim, transferências correntes do Estado, da União. Então, você tira determinadas receitas da receita total. Então, veja, eu pego minha receita total, vou diminuir receita de operação de crédito, receita de alienação de bens e receita de rendimento de aplicação financeira. Daí, coloquei aqui que ela fica no tipo, na origem de receita patrimonial, a receita com rendimento de aplicação financeira. Por que eu tiro? Porque a gente não pode sobreviver dependendo de empréstimo, dependendo de vender um bem, que é o segundo tipo de receita, e também dependendo de ficar rendendo dinheiro para poder pagar suas despesas. Por isso que o resultado primário, ele pega essa receita total e diminui aqueles tipos de receita. Daí eu chego no que a gente chama de receita primária. Então, nesse exemplo, a gente chegou a 250 mil. Deixa eu voltar aqui no balanço. Então, peguei meu 500 mil ali de receita total, tirei os 150 mil de operação de crédito, tirei os 50 mil de alienação de bens e tirei também aqueles 50 mil de receita patrimonial. Então, 500 mil menos 250 mil, chegou naquele 250 mil ali de receita primária. Daí, parte da despesa, como eu tiro da receita o que vem de empréstimo, que é a operação de crédito, e o que é de juros ativos, eu também vou tirar da parte de despesa. Então, eu pego a despesa total, menos a despesa com amortização da dívida, que é a amortização de um empréstimo, e tiro as despesas com juros desse empréstimo, e chego na despesa primária. Então, vou voltar aqui no exemplinho. A minha despesa total, né, como é a previsão no orçamento, então é 500 mil, né, receita prevista igual despesa fixada. Então, 500 mil, vou tirar aqueles 125 mil de amortização da dívida e vou tirar os juros ali de 50 mil. Isso deu quanto? Um total de 325 mil. Então, veja, se eu fosse apurar o meu resultado primário, minha receita primária seria 250 mil, minha despesa primária 325 mil. Eu ia chegar num resultado negativo de 75 mil, num déficit. Então, isso não é legal. O que isso demonstra? Que eu vou ter que utilizar a receita de aplicação financeira ou receita de alienação de bens para pagar alguma despesa que não seja de investimento no final. Enfim, você não consegue sobreviver só com os seus recursos próprios, com seus impostos ou outros impostos que você receba de outros entes. Então, essas são as 4 análises de primeiro momento que dá para fazer no balanço orçamentário. A gente tem outras de comparação, que são mais tranquilas. Então, coloquei aqui um balanço orçamentário primeiro só com a previsão. Aqui tem um com execução. Vocês podem fazer essa mesma, as análises com essa execução, só para vocês verificarem como se faz. Daí a gente tem outro tipo de análise que é mais para ver receita executada. Quanto que eu recebi e quanto que eu empenhei da despesa? Sobrou dinheiro? Isso que me dá o superávit ou o déficit. Eu vi a receita que eu recebi menos a despesa que eu empenhei, que é a despesa que eu me comprometi a pagar com o fornecedor. Se essa receita for maior do que essa despesa, eu vou ter um superávit, vai sobrar um dinheiro para o próximo exercício. Comparar a receita executada com a receita prevista, né? Ou eu fiz uma previsão muito errada, ou eu posso arrecadar a mais ou a menos, enfim, ou chegar muito próximo. Então, ou você vai apurar se você teve uma insuficiência ou um excesso de arrecadação. Tipo, a minha previsão foi muito abaixo do normal, minha previsão foi muito acima. Enfim, é só comparar as colunas.
pela receita total, posso comparar a receita corrente com receita corrente, né, receita corrente prevista com receita corrente realizada, enfim. E daí também fazer isso na despesa executada versus a despesa fixada. O que eu coloquei lá para gastar? Coloquei 50 mil para gastar com medicamentos e executei 30 mil. Fazer um percentual de quanto eu não executei, enfim, fiz economia ou tive esse excesso de gasto? Enfim, analisar cada uma das despesas. Mas o mais importante, pelo menos, analisar o total, né? Eu tinha previsão de fazer várias ações de governo que totalizavam 50 milhões e eu só fiz 30 milhões. Alguma coisa está errada, né? Eu não prestei algum serviço à população. Nesse sentido. Então, temos aquelas 4 análises, mas essas 3 que são mais simples de só analisar valores. Enfim, ver percentuais de execução. Tá. A estrutura do balanço, depois eu vou abrir um balanço, uma demonstração aqui normal para vocês, mas a parte da receita, ela é até a espécie, lembra que tinha categoria econômica, origem e espécie. Categoria econômica era receita corrente ou de capital. A origem, por exemplo, era tributos, a espécie, impostos, e assim por diante. Então, ela abre na demonstração até espécie. Ela fica uma demonstração de umas 2, 3 páginas. E na parte de despesa, no grupo de natureza. Lembra que a gente tinha número 3 era despesa corrente, número 4 era despesa de capital. Daí 3.1 era despesa com pessoal. 3.3, 3.2 era juros. 3.3, outras despesas correntes. Então, ela abre nesse nível. 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, que são as outras da despesa de capital. Sempre quando a gente fala lá no orçamento, a gente fala que a receita tem que ser igual à despesa, quando eu faço minha LOA, minha lei orçamentária anual. Acontece uma situação de desequilíbrio, que é o que está aí nesse slide, quando eu faço uma alteração orçamentária por superávit. Então, imagine que eu estou no ano de 2020, eu tenho 50 milhões de receita prevista e 50 milhões de despesa. Mas sobrou do ano passado 5 milhões. Esses 5 milhões que sobrou ano passado, eu quero utilizar em 2020, sobrou em 2019. Eu vou pegar esses 5 milhões e quando eu faço minha alteração orçamentária, meu crédito adicional lá, eu só vou aumentar minha despesa. Porque não tem por que eu atualizar meu balanço orçamentário na coluna da receita. Porque a receita não é do exercício de 2020, ela é do exercício de 2019. Então, nesse momento, o meu balanço orçamentário, ele fica com esse desequilíbrio. A minha receita é 50 milhões, mas a minha despesa está 55 milhões, porque eu utilizei 5 milhões do que sobrou no ano passado. Alterei o meu orçamento, colocando lá na parte de despesa só, porque não tem como eu informar isso na parte de receita, por ser uma receita do ano passado, não desse ano. Então, acontece essa diferença entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada quando eu faço uma alteração orçamentária com utilização do superávit. E daí, o último quadrinho que tem ali no balanço orçamentário é um quadro de restos a pagar, RAP. Restos a pagar o empenho de um exercício que não foi pago naquele mesmo exercício, ficou um resto para pagar no próximo exercício. Daí vai ter um quadrinho ali detalhando o saldo de resto a pagar, enfim. Então, essa é a estrutura do balanço orçamentário. Mas o que vocês precisam saber é que ele compara previsto com realizado, tanto para receita quanto para despesa, e tem informações orçamentárias. Aqui eu coloquei só um exercício
para a gente ver qual foi o resultado orçamentário. Então, imagine que um ente público teve uma previsão de receita de 110 mil, e fixação da despesa orçamentária em 100 mil. Isso está estranho, vou até corrigir depois, tinha que ser 110, 110. Lançamento de impostos no valor de 60 mil. Então, lançamento de impostos no valor de 60 mil. Mas só arrecadou, só recebeu 50% desse valor. Então, desses 60 mil, 30 mil foi arrecadado. Item 3. Teve recurso decorrente de operação de crédito, que foi contratado e recebido no exercício, 50 mil. Então, aqui a gente já tem 30 mil recebidos de receita de impostos e mais 50 mil de operação de crédito, 80 mil entrou no caixa. O item 4, a gente teve empenho, liquidação e pagamento de despesa de água, luz, telefone no exercício no valor de 20 mil. Então, empenhou, liquidou e pagou. E a gente tem ainda empenho e liquidação de despesa orçamentária referente à aquisição de imóvel para uso da entidade no valor de 80 mil, sendo metade paga à vista e o restante inscrito em restos a pagar, com recebimento imediato do bem. Aqui, para a pergunta do exercício, só interessa saber que foi empenhada a despesa. Nem importa se foi liquidada ou paga, ou todo aquele detalhamento ali do item 5, que metade vai ser à vista e o restante isso resta a pagar, enfim. Para a gente apurar o resultado orçamentário, a gente pega a receita recebida, que foi aquele 80 mil, e diminui a despesa empenhada, independente dela ter sido liquidada ou paga. A gente tem 20 mil e mais 80 mil ali de despesa que foi empenhada. Então, a gente tem 80 mil de receita recebida, menos 100 de despesa empenhada. Então, 80 menos 100, a gente tem um déficit de 20 mil. Ou seja, eu só recebi 80 mil e eu me comprometi a pagar 100 mil. 20 mil está descoberto. Isso é o déficit. Então, na pergunta qual é o resultado orçamentário, você pega a receita arrecadada menos a despesa empenhada, 80 menos os 100 mil e chega no 20 mil de resultado deficitário. Tá, agora, a segunda demonstração é o balanço financeiro. Ao contrário do balanço orçamentário, que eu falei para vocês que isso aí é informações orçamentárias, nesse balanço você vai ter receita e despesa orçamentária, mas também extra-orçamentária. Lembre que extra-orçamentária era aquela... A receita orçamentária é aquela receita que entra no cofre público, mas não financia uma despesa pública. Ela só fica por um tempo lá no banco e é devolvido. Eu sempre falei o exemplo para vocês do depósito calção, que era aquele depósito que o fornecedor faz para você, para garantir que vai executar um serviço. Depois que ele termina de executar, o ente público devolve esse recurso. Então, ele não paga uma despesa pública, ele só retém aquele valor do fornecedor e depois devolve para ele. Quando retém, é uma receita extra. Quando ele devolve, é uma despesa extra-orçamentária. Então, esse balanço financeiro, ele vai ter essa receita orçamentária, a receita extra, a despesa orçamentária e a despesa extra. Porque no final, ele vai apurar o meu saldo em banco, meu saldo financeiro. Por isso que ele tem que considerar tanto a receita orçamentária como a essa para poder fechar o saldo do banco. Só que essa demonstração, ela tem um probleminha, porque a lei que regulamenta ela, no Manual de Contabilidade, lá aplicado ao setor público, fala que a receita, ela tem que ser, a receita orçamentária tem que ser informada lá por receita arrecadada, correto, caixa, o que recebi.
Mas na parte da despesa, fala que ela tem que demonstrar a despesa empenhada. Mas se eu pegar minha receita arrecadada menos minha despesa empenhada, eu não vou chegar no meu caixa, porque empenho não é saída financeira. O empenho é só o comprometimento lá do meu orçamento. Tinha 50 mil previsto para gastar com material de consumo, empenhei 30 mil em material de consumo. Guardei 30 mil lá, reservei no meu orçamento 30 mil para material de consumo. E ainda sobrou 20 mil se eu quiser fazer mais uma compra. Então, empenho é aquela reserva orçamentária. Então, como que eu vou pegar a receita arrecadada menos despesa empenhada e chegar no valor de caixa? Por isso, tem uma jogadinha que eles inventaram para fechar esse balanço financeiro. Por isso, coloquei ali restos a pagar, receita extra para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Mas eu vou mostrar no exemplo que eu fiz basiquinho do balanço financeiro. Mas, então lembre, financeiro entra receita extra, despesa extra, além da receita orçamentária e da despesa orçamentária. E ela vai ter que chegar no valor de caixa do exercício anterior para o próximo exercício. Então, aqui tem um exemplo bem simplificado mesmo de um balanço financeiro. Então, tem uma parte da receita e uma parte da despesa. Então, veja ali que eu tenho a receita orçamentária de 20 mil, esta orçamentária está sem nada, como se não tivesse recebido nada mesmo, de depósito de calção, enfim, consignação. E daí eu tenho o saldo do exercício anterior. Esse saldo do exercício anterior é o saldo em caixa, tá? Então, eu tinha aquele 10 mil reais no meu caixa. Vamos pensar que esse balanço aqui é do ano de 2019, no 2020. Então, eu tinha 10 mil em caixa em 2019, e em 2020 recebi aquele 20 mil, 30 mil reais. Vou para o lado da despesa. Na despesa orçamentária, eu tenho 15 mil, mas é composto por 2 mil que foi empenhado e não liquidado no exercício, 3 mil que foi empenhado, liquidado, mas não foi pago, e 10 mil que foi empenhado, liquidado e pago. Então, o que realmente saiu do meu caixa é só o 10 mil reais. Aquele 2 mil, ele foi empenhado só. Nem recebi minha nota fiscal para fazer a liquidação. Então, só comprometi o orçamento, mas o cara nem executou ainda o meu serviço, muito menos me deu uma nota fiscal para eu pagar, eu não liquidei a despesa. O 3 mil reais foram despesas que foram empenhadas, eu liquidei, a prestação de serviço aconteceu, a mercadoria foi entregue, mas eu não paguei, então não saiu do meu caixa. Então, o que é feito nesse caso? Pego essa despesa que foi empenhada e não paga, que é o restos a pagar, pensa que a gente já está em dezembro de 2020. Então, chegou em dezembro de 2020, eu fiquei com aquele 2 mil, mas aquele 3 mil, que foi um empenho que não foi pago. O que é feito nessa demonstração? Ele é jogado esse valor para a coluna de receita, ali naquele restos a pagar em inscrição. Então, isso para balancear, para que eu consiga chegar ali no meu saldo do banco para o exercício seguinte corretamente. Se eu pegasse assim como tá, eu ia pegar 10 mil que eu tinha de saldo no banco em 2019, mais 20 mil de receita orçamentária de 2020, menos o 15 mil de despesa orçamentária. Eu ia chegar no valor de 15 mil, mas que não é o que está no banco, porque o 2 mil e o 3 mil são despesas que foram empenhadas e não pagas. Mas a norma exige que eu demonstre a parte da despesa pela despesa empenhada e não pela despesa paga. A norma fala, você tem que colocar receita arrecadada e despesa empenhada. Então, daí eles fizeram essa jogadinha de pegar o que é despesa empenhada e não paga e lançar como uma receita extra, como se fosse restos a pagar, inscrição, uma contrapartida. E daí fica balanceado o meu balanço financeiro.
Então, daí como que ficaria? 20 mil ali da receita orçamentária, os 5 mil naquele RAP, contrapartida e inscrição, mais 10 mil. Então, 35 mil na parte da receita, eu ia diminuir 15 mil da despesa orçamentária e chegar em 20 mil no saldo para o exercício seguinte. É como se eu eliminasse aquela despesa empenhada. Eu tenho que demonstrar, mas para fechar meu saldo de caixa, eu faço essa alteração na demonstração, jogando ela como uma receita extra. Então, essa que é a única coisa estranha do balanço financeiro. Deixa eu ver se eu fiz um... Tá. Então, eu fiz esse aqui bem simplesinho, esse balanço financeiro, para entender o que acontece, tá? Então, para balancear e chegar no saldo de caixa, lança a despesa empenhada e não paga como receita. Balanço financeiro, fiz um outro aqui, como se ele fosse de 2008, um pouco mais estruturado. Então, na parte da receita, eu tinha um saldo do exercício anterior em banco de 210 mil, que é a última linha ali, penúltima linha. Daí eu tive receita orçamentária total de 2.250.000, dividido ali em receita corrente, receita de capital. E esta orçamentária, eu tive o restos a pagar, que é aquela inscrição, e tive outras operações, qualquer outra coisa extra. Vamos imaginar que ali é um calção que entrou ali como receita extra orçamentária. Vamos olhar a parte da despesa. Tive 2.440.000 de despesa orçamentária, que daí foi dividida ali em governo e administração geral e um pedaço para educação. E daí eu tive despesa extra, e no extra orçamentária aqui entra o resto a pagar, tem resto a pagar de novo aqui na despesa, e tem outras operações aqui na despesa extra orçamentária. O resto a pagar, que está nessa coluna aqui, que é referente à despesa, é empenhos, nesse caso aqui é o balanço financeiro de 2008. São empenhos lá de 2007 ou exercícios anteriores que eu paguei em 2008. Então, não dá para confundir isso. Restos a pagar que estiver na parte de despesa, é restos a pagar que eu paguei de outros exercícios. Não tem nada a ver com aquele balanceamento lá para chegar no valor do caixa. Então, aqueles 180 mil foram empenhos lá do exercício de 2007 ou até 2006, que eu só paguei em 2008. Ele aparece ali no extra, porque esses empenhos não estavam previstos, não estavam no meu orçamento de 2008. E então, aqui, imaginem que daquele 2.440.000, o que foi empenhado e não pago é o que está no restos a pagar na parte de receita extra, que é o 240 mil. Esse 240 mil que está ali, receita orçamentária, restos a pagar, que é o balanceamento. Naquele outro balanço mais simples, fica claro porque eu escrevi do lado, né? Despesa empenhada, liquidada e não paga. Despesa empenhada, não liquidada e não paga. Mas geralmente o balanço financeiro vem assim, fechado. Você não consegue. Não vai estar escrito ali que aquele empenho não foi pago, não foi liquidado. Então, vai estar lá despesa orçamentária, mas automaticamente, quando você olha a coluna de receita extra orçamentária, resta a pagar, você sabe que é a despesa que foi empenhada, que não foi paga naquele exercício. Não é uma receita de verdade. Foi só para balancear o balanço financeiro. Então, sobre esse balanço, tem algumas afirmações aqui. A número 1, como se trata de um fluxo de caixa no balanço financeiro, tanto a receita orçamentária como a despesa orçamentária foram contabilizados pelo regime de caixa? Não. Nesse balanço financeiro, entra a receita arrecadada, que é regime de caixa, mas a despesa, ela é a despesa empenhada, por isso que há lá o balanceamento. Segundo item. Em 2008, a entidade apresentou déficit financeiro no valor de 200 mil.
A gente tem déficit orçamentário, que é a receita arrecadada menos despesa empenhada. Se for menor a receita, é déficit orçamentário. Aqui, déficit financeiro é a variação do caixa. Vejam que aqui no exemplo, no ano de 2007, o caixa fechou com 210 mil, e 2008 com 10 mil reais só. Então, realmente, teve uma diminuição de 200 mil, um déficit financeiro de 200 mil. Então, o item 2, ele está correto. O item 3. Em 2008, foram inscritos restos a pagar no valor de 180 mil. Voltando no balanço financeiro. Os 180 mil, ele está na parte da despesa. Então, eu falei para vocês que o que está na despesa como restos a pagar é empenho que foi pago realmente, mais do ano de 2007, 2006, um empenho que foi feito em anos anteriores, e a saída financeira foi em 2008. Então, essa opção está errada. O que foi restos a pagar, que ele está falando aqui, do exercício de 2008, em 2008 foram inscritos restos a pagar no valor de 180 mil. Restos a pagar é empenho que não foi pago. Eu identifico isso lá na receita extra, que foi aquele empenho feito em 2008 que eu não paguei em 2008. Tive que demonstrar aqui na parte da despesa orçamentária dessa demonstração, mas como eu tive que demonstrar o empenhado, não o pago, eu faço o balanceamento lá na receita, lanço ele como receita. Então, o que resta a pagar de 2008 é aquele 240 mil, não os 180. E a última afirmação, em 2009, o resto a pagar inscrito em 2008 serão computados no rol das receitas extra-orçamentárias, para compensar a sua inclusão no rol da despesa orçamentária. Essa 4 está errado em relação ao ano. É em 2008 mesmo. No balanço financeiro de 2008, o restos a pagar de 2008 vai ser lançado como uma receita extra para fazer o balanceamento. Então, não sei se talvez tenha uma questão como essa, por exemplo, na prova. Então, lembre-se desse exemplo. Então, balanço orçamentário, só coisa orçamentária, balanço financeiro, intra-orçamentário e extra-orçamentário. Demonstra a variação de caixa e ainda se faz um balanceamento porque a despesa é a despesa empenhada e a receita é pela receita arrecadada. Não vai fechar o valor de caixa final, por isso lanço empenhos que não foram pagos como uma receita para fechar a demonstração. Daí nós temos o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é mais tranquilinho, então, só que ele é dividido, né, em 4 partes, o balanço patrimonial da área pública. A primeira parte é como se fosse o balanço patrimonial da área privada. Vai ter ativo, passivo, PL. Daí a gente vai ter uma segunda parte, que é o ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro e passivo permanente. Que quando a gente viu lá os elementos das demonstrações contábeis, eu falei lá que o ativo financeiro era o valor em caixa. Ativo permanente era todo o resto do meu ativo lá no balanço, menos o valor de caixa. Daí o passivo financeiro eram dívidas de curto prazo. E o passivo permanente, dívidas de longo prazo. Depois eu vou mostrar no balanço isso, mas são só uma linhazinha assim, ativo financeiro, valor total, ativo permanente, valor total. É um quadrinho, assim, um segundo quadrinho no balanço, bem pequenininho. Daí a gente vai ter outro pedaço do balanço patrimonial, que são os atos potenciais ativos e passivos. Esses atos potenciais ativos e passivos são atos que podem vir a alterar o patrimônio líquido do ente público. Aí, nesses atos potenciais, são contabilizados os contratos. Antes do contrato ser empenhado, liquidado, você cadastra o seu contrato, faz uma vinculação contábil lá naquelas contas de controle, e daí ele vai originar esse quadrinho no balanço patrimonial,
mostrando se eu tenho algum passivo que eu ainda não empenhei nem liquidei. Um contrato lá de 1 milhão, eu fiz em junho esse contrato. Se eu faço um contrato em junho de um ano, eu vou empenhar metade num ano e metade no outro ano. Então, desse 1 milhão, empenhei 500 no ano, mas ainda eu tenho mais 500 mil para empenhar no próximo ano, daí já fica evidenciado ali no balanço patrimonial, que vai mudar depois meu PL. É um ato potencial passivo. E o último quadrinho que fica no balanço patrimonial é demonstração do superávit e déficit por fonte de recurso. Nós temos várias fontes de recurso, fonte livre, fonte do Fundeb, fonte da saúde, fonte da educação. E esse quadrinho de superávit ou déficit, ele mostra lá o númerozinho que representa a fonte, o nome daquela fonte, daí ele vai apurar o saldo financeiro da fonte, quanto de despesa empenhada ficou naquela fonte, e o superávit ou déficit por fonte. Então, é como se fosse a receita arrecadada, menos tudo que pagou, menos o que tem a pagar ainda, que são os empenhos, e daí apura se a fonte ficou com superávit ou déficit. Aqui só coloquei os conceitos de ativo financeiro, ativo permanente, mas eu já falei para vocês o que eles são, então, o ativo financeiro é o caixa, porque para essa definição é meio chatinho de entender. Essas análises aqui são análises também que vocês costumam fazer no balanço patrimonial, eu só deixei aqui caso vocês queiram fazer no trabalhinho lá. O trabalho eu vou falar os itens que eu quero e daí vai ter uma que você analisa o que você quiser. Então, pode ser que você queira analisar a liquidez. Mas eu deixei aqui, mas não vamos falar sobre isso. E daí nós temos a última demonstração, daquelas 4 lá da 4.320, que é a demonstração das variações patrimoniais. Que ela vai pegar o quê? As receitas aí patrimoniais, não receita orçamentária. Menos as despesas e vai apurar o resultado do exercício, igual a demonstração do resultado no setor privado. Então, veja, a DVP é composta por 2 grupos, variações ativas e variações passivas. E nela, você não tem só o que é financeiro, tem também as despesas que não têm uma saída financeira, que é o caso, por exemplo, da depreciação. Então, ela é uma demonstração de resultado normal. Resultado, receita, não é por receita recebida, é por receita lançada, por fato gerador, menos a despesa, e despesa também por competência. E é isso, dela chega no resultado dessa DVP, que a gente chama, ela vai lá para o balanço patrimonial. Beleza? Agora eu vou abrir as demonstrações para vocês verem de forma mais detalhada, porque eu coloquei aqui de forma muito simples, tá? Só vou parar essa apresentação. Vocês estão vendo aí na telinha um balanço orçamentário? Sim, professora. Isso. Então, veja, eu coloquei aquela da forma bem simples ali, né? No nosso balanço orçamentário, eu coloquei só 2 colunas e tal. Mas esse é o balanço orçamentário lá do município que eu trabalho. Então, veja, a receita ela é bem detalhada, não é só uma receita corrente, vai detalhar até a espécie. Então, aqui é a categoria econômica, a origem, espécie, imposto, taxa, contribuição de melhoria. Aqui na total da corrente, veja, 52 milhões. Fiz alterações orçamentárias, cheguei em 53 mil. Essas alterações orçamentárias é porque eu vi que ia ter um excesso de arrecadação.
Até o momento, eu acho que é de setembro isso daqui, 49 milhões entrou no meu caixa. Daí, a última coluna é a comparação. Compara aqui minha previsão atualizada com o que eu realizei. E assim vai, em cada tipo de receita lá. Daí você tem uma noção, ó, o que tem esse 2 milhões aqui em receita patrimonial? Foi feita uma previsão absurda de receita patrimonial. Essa receita patrimonial aqui é rendimento de aplicação financeira. 2 milhões e 600? Nunca. Só realizou 476 aqui mil. Então, 2 milhões de diferença. Para você não cometer mais erros desse tipo também, né? Então, a parte de receita, chega a receita de capital. Olha a receita de capital aqui. Foi prevista 52 milhões de receita de capital. Foi atualizada para 2 milhões. Deixa eu ver o que foi feito. Porque decidiram fazer aqui uma operação de crédito, tá vendo? Operação de crédito no mercado interno. Firmar uma operação de crédito, ou tentaram firmar. O que mais que variou aqui? Além de operação de crédito, que atualizou bastante, teve aqui transferências de capital. Só estava previsto 42 mil. Essa transferência de capital é receber um recurso lá do Estado ou da União para investimento. Mas a gente recebeu mais, ó, foi feita uma atualização. A gente achou que não ia receber nada e acabou recebendo mais 600 mil reais aqui. Ainda, ó, recebeu a mais. Isso aqui a gente nem, esse 273 mil, a gente nem fez a alteração orçamentária para usar. Então, atualizou só 658, mas eu recebi já 892 mil de transferência de capital. Então, ainda vou ter que atualizar mais uma vez aqui para eu poder atualizar a parte da despesa. E assim vai. Então, só da receita de capital foi previsto, né, pelo total, 1 milhão a menos do que eu recebi. Na receita ainda, na atualizada, ainda errei em 1 milhão. Então, o balanço orçamentário serve para isso, para a gente analisar as diferenças entre receita inicial e receita realizada, além daquelas outras 4 lá que está no slide. E aqui na parte da despesa. Então, a gente viu lá que a receita, veja, ela acabou tendo 2 páginas só de receita, porque ela é bem detalhada. Na parte da despesa, que é pelo grupo de despesa, então, veja, despesa corrente, 47 milhões inicialmente. Atualizou para 50 milhões com as alterações orçamentárias que eu fiz. Empenhei 41, liquidei, que é quando acontece a prestação de serviço, 39, paguei 38. Tenho 9 milhões ainda. 9 milhões é a diferença dessa dotação atualizada, com as minhas alterações orçamentárias que eu fiz em 2020, menos o que eu empenhei. Chega lá. Daí aqui está pelos grupos, né, despesa com folha de pagamento, com juros e com outras despesas correntes. Como não acabou o ano também, por isso também tem muita diferença. Despesa de capital, ou eu peguei exercício de 2019, eu acho que isso aqui. Exercício de 2019, então fechou o exercício assim, horrível mesmo. Despesa de capital, tinha uma dotação inicial de 1 milhão e 500, atualizei para 10 milhões e empenhei 7 milhões. Mas veja a diferença da inicial para a atualizada. Aconteceu muita coisa nesse exercício para ter essa discrepância tão grande. Bom que foi investimento, né? O que eu tinha 900 mil previsto, atualizado eu fiz 9 milhões. E empenhado foi 7. Apesar de não ter sido tudo pago em 2019. Deve ser alguma obra grande que foi empenhada no final do exercício, mas terminou de se realizar no outro exercício, no exercício de 2020. Então, a parte de receita, despesa,
E daí o quadrinho que fala os restos a pagar não processados e restos a pagar, que é a estrutura lá do balanço orçamentário. Tem a parte da receita, da despesa e o quadrinho de restos a pagar. Tá? Agora eu vou abrir um balanço financeiro. O balanço financeiro está pequenininho, deixa eu só aumentar um pouco. Então, veja, o balanço financeiro é aquela demonstração que é feito aquele ajuste, né, para balancear. Eu fiz um exemplo que aparecia, né, bem pequenininho para aparecer esse balanceamento, mas ele é assim, ainda ele se divide lá, ó, receita orçamentária, a ordinária é como se fosse recursos livres, então ele tinha 53 milhões, eu recebi, daí é separado em 36 milhões, que é recurso livre, e 16 milhões, que são recursos vinculados. Daí aparece ali de onde que eles são, do Fundeb, de transferência voluntária, de alienação de bens, enfim. Eu tinha lá em caixa, no final de 2018, né, porque esse é o balanço orçamentário de, de 2019, eu tinha em caixa aquele 13 milhões ali. Recebi 53 milhões de receita orçamentária. Teve transferência financeira recebida, que é uma devolução da Caixa, esse valor de transferência financeira, de 320 mil. E daí, nesse recebimento extra-orçamentário, está esse 10 milhões aqui. O meu balanço aqui financeiro, ele não desdobra para mostrar ali dentro da receita extra-orçamentária o que é resto a pagar. Então, nesse meu 10 milhões, tem receita extra que foi realmente calção e consignação e está misturado aquele empenho que não foi pago. E, na verdade, já pedi para atualizar esse relatório, só que daí, como a empresa lá que é dona do nosso software segue o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas fala que não é para fazer abertura disso. Daí, lá no manual do STN, lá, do Tesouro Nacional, fala que tem que abrir. Então, tem uma briga, assim, de forma de publicar o relatório. Então, eles decidiram deixar dessa forma. Então, no meu recebimento extra aqui, eu não sei quanto desses 10 milhões, se eu não for procurar por outros relatórios, né, claro, por outros relatórios eu consigo saber. Mas eu não consigo saber, olhando ele diretamente, qual que é aquele empenho que não foi pago, que foi o balanceamento. Então, quando vocês forem pegar balanços de municípios para fazer a análise de vocês podem encontrar isso, recebimento extra, mas ele não está ali dividido em o que é uma consignação, o que é um depósito calção e o que é aquele RAP inscrição. Então, o mais importante é vocês analisarem, porque vai ter um item lá do trabalhinho que vai ser olhar isso. Se vocês chegarem nessa situação igual o balanço financeiro do município que eu trabalho, que não abre ali, em resto a pagar na inscrição, vocês vão escrever lá no trabalho, lá o meu balanço não fez abertura da receita extra-orçamentária. Beleza, então ali está misturado, tá? Daí chegamos a esses 77 milhões. E daí a gente tem a despesa orçamentária, aqui de novo separa em despesa empenhada livre e despesa empenhada que foi vinculada, despesa de recurso vinculado. Transferência financeira concedida é o meu repasse para a Câmara. Aquele 320 mil é o que a Câmara de Vereadores não usou e daí me devolveu.
pagamentos extra-orçamentários. Vejam que aqui, nesse pagamento extra-orçamentário, vai ter o restos a pagar. E vai ter também outras despesas extra-orçamentárias. Mas ele não abre ali o que é pagamento de restos a pagar e o que é a despesa extra-orçamentária, devolução de calção, por exemplo. E beleza, fazendo a continha lá, né, diminuindo a despesa, né, chegamos a um caixa de 17 milhões. Então, meu município tinha 13 milhões de caixa em 2018 e agora ficou para início de 2019. Peraí, esse aqui é de 2019, não tinha isso aqui, final de 2019, ele ficou com 17 milhões e 650 mil. Daí foi feito aí já o balanceamento, né? Realmente, 17 mil é o que está em caixa. Fechando essa daqui. Não. Vou abrir o balanço patrimonial só para mostrar as partes lá do balanço. Estão vendo o balanço patrimonial? Sim, beleza. Então, a primeira parte é igual o setor privado. Tem ativo aqui, beleza. Meu ativo, circulante, tem o meu passivo aqui embaixo. Também ele pega de dois exercícios, exercício anterior, exercício atual. Passivo, PL. Então, estrutura normal, ativo menos passivo, PL. Daí o que tem de diferente, lembra que eu falei que tinha um segundo quadrinho, que tinha ativo financeiro, ativo, o que eu fiz? Ctrl Z. Ativo financeiro, ativo permanente. Então, veja, no meu ativo financeiro, lembra que eu falei para vocês lá do caixa, ó? É exatamente o caixa, 13 milhões que eu tinha no exercício anterior, e o valor que eu tenho agora de ativo financeiro, 17 milhões. E o ativo permanente é o resto lá que tem no ativo. No passivo financeiro, eu tenho as dívidas de curto prazo e no passivo permanente, as de longo prazo. Então, essa é a segunda parte do balanço patrimonial. Saldos dos atos potenciais ativos. Veja que nesse meu balanço, que é de 2019, ele está zerado. Porque eu não configurei para ele contabilizar os contratos. Porque ainda isso é opcional. Você pode e não pode fazer essa contabilização. Então, eu não sei o que eu fiz de errado, que em 2019 eu esqueci de parametrizar. 2020 voltei a parametrizar para aparecer aqui meus atos potenciais passivos, o valor dos meus contratos, para eu ter uma noção de quanto ainda eu vou ter a pagar fora o que eu já tenho lá liquidado que está aparecendo no meu balanço, que só aparece como um passivo no meu balanço que está liquidado. Então, saldos potenciais ativos e passivos. Beleza? Não, ele está aparecendo aqui ainda. Mas deixa eu pensar. Mas teve não sei, mas teve um ano que eu não parametrizei que ele ficou o mesmo valor, tanto no saldo anterior quanto no saldo atual. Mas esse aqui, ele tem 10 milhões nesse exercício e 5 milhões no exercício anterior, como se fosse contratos que eu ainda não empenhei nem liquidei. Mas eu sei que teve um ano que eu não fiz isso, daí não apareceu absolutamente nada. Tá me confundindo aqui com os saldos dados potenciais ativos, mas aqui que é o passivo que vai ter o contrato. E o último quadrinho é a parte do balanço da demonstração de
superávit e déficit por fonte de recurso, que é, tipo, o que sobrou da fonte, a receita que eu recebi menos a despesa empenhada e paga, né? Então, de livre, sobrou 4 milhões. Nesse aqui, que é uma taxa de cemitério que a gente cobra, sobrou 7 milhões. Fundeb, 60 e Fundeb 40, não sobrou nada. Fonte 103 é uma fonte para educação, sobrou 25 mil. E assim por diante. São várias fontes. A maioria delas está com superávit. Daí aqui tem uma, por exemplo, 792, que ela está com 11 mil negativo. Isso é despesa empenhada maior que a receita recebida. Quando fecha o balanço, isso não pode acontecer. O Tribunal de Contas ele desaprova contas, dependendo do valor que você tiver de déficit. Essa fonte específica é de um convênio. Daí, convênio pode ficar negativo, porque geralmente você faz a licitação e depois o governo federal, estadual te repassa o recurso. Então, você acaba empenhando antes de receber o recurso, porque já fez toda uma formalização do convênio, então, por isso que acontece esse tipo de situação. Esse outro 93 mil negativo é a mesma coisa, um convênio federal que foi empenhado, mas eu não recebi ainda o recurso do governo federal. E assim por diante. Então, são cada fontezinha, seu nome da fonte e o que sobrou de dinheiro nela. Que dá o total de 10 milhões aqui de superávit. Beleza? Essa, então, é a estrutura do balanço patrimonial. Não quero, peraí. Daí a gente tem a última demonstração. Vou passar ela rapidinho. Ela também é DVP. Então, demonstração das variações patrimoniais é que apura o resultado do exercício. Então, variações patrimoniais quantitativa, lembra de variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva, né? Porque a gente não trata como receita e despesa. Então, variação patrimonial aumentativa vai dar tudo que a gente teve de receita. Não receita por caixa, mas receita fato gerador, competência. Então, 52 milhões de variação patrimonial aumentativa, que é receita, só que não chamamos de receita. Variação patrimonial diminutiva, que é despesa, também por competência, 48 milhões. Daí aqui ela se detalha. E daí a gente tem aqui o resultado do exercício, o resultado patrimonial, que vai lá para o PL, no balanço. Então, receita menos despesa chega lá no resultado. E daqui há uns outros detalhamentos, mas que não são tão importantes assim, que é o que é alteração qualitativa, que mudou de caixa para imobilizado, que mudou de imobilizado para caixa porque eu alienei um bem. Daí ele faz um outro tipo de quadrinho aqui. Mas o importante dessa demonstração é que ela pega receita e despesa, variação patrimonial aumentativa, menos variação patrimonial diminutiva e apura o resultado do exercício, que vai para o balanço. Beleza? Então, é o seguinte, na próxima aula, eu vou só explicar esse trabalho das demonstrações contábeis. Então, eu já tenho um roteiro pronto dele, eu vou ler o roteiro com vocês, explicar cada item. Mas acho que eu vou levar uns 20 minutos para fazer isso na próxima aula. E tem a ver com essas análises aí que a gente viu hoje, do balanço orçamentário, do balanço financeiro, enfim. Daí, o que eu vou fazer?
A próxima aula, se vocês quiserem começar a fazer o trabalho, pelo menos começar a pesquisar as demonstrações de um município, as 4 principais, vocês vão ter que ter elas, vocês podem já começar a fazer. Então, vai ser a aula que vem e a próxima, que vai ser só para fazer esse trabalho. Então, vou explicar na próxima aula e vai ficar 2 aulas livres. Eu vou explicar na próxima aula, mas eu vou ficar aqui o tempo para vocês, que se vocês querem tirar dúvida, eu fico aqui na live na boa. E na outra aula eu vou fazer a mesma coisa, eu vou entrar aqui 7h30, daí se vocês vão estar, o que eu espero que vocês estejam fazendo trabalho nessa hora da aula, e daí eu posso tirar dúvidas de vocês. Ah, não encontro a receita de operação de crédito, por exemplo. Ah, daí a gente vai conversando por aqui. Ou também pode me perguntar pelo WhatsApp, tanto faz. Então, a próxima aula e a próxima vai ser para fazer esse trabalho, porque ele vale 3 pontos, tá? Vai ser uma entrega no Word mesmo, por e-mail, mas eu vou explicar os detalhes daí na próxima aula. Sobre essas demonstrações contábeis, tem lá exercício no material complementar, como eu sempre estou deixando. E é isso. Respondam a questão de frequência, não esqueçam. E qualquer dúvida, me procure. Beleza? Mas hoje era para apresentar essas demonstrações que são um pouquinho diferentes. Beleza? Vou até parar de gravar. Beleza, professor.